Hoje eu estou trazendo para vocês o processo de fatiamento de mais uma das figures que a gente vai fazer aqui no canal. Como o nosso canal é novo, já aproveita, já segue a gente, deixa um like aí, curte esse vídeo, porque aí você impulsionando ele, você está me motivando a trazer mais conteúdo para você. Eu uso aqui o próprio software da minha impressora, eu tenho uma Anycubic X6KS, então eu uso aqui o Anycubic, deixa eu ver o nome dele aqui, Photon Workshop. Então, pessoal, a primeira coisa que eu faço é selecionar o arquivo que eu quero fazer a impressão. Eu já fiz o download dele aqui no computador, então não vou mostrar essa etapa para vocês, tá? Depois que você tem ali o seu arquivo, né, que você tem que acessar um Patreon e comprar o seu arquivo, depois que você adquiriu ele, você tem que ter esse arquivo na extensão STL e colocar ali dentro do seu fatiador. Eu vou fazer já esse processo e vou mostrar para vocês a peça aqui já na tela. Como vocês estão vendo aí na tela, tá uma bagunça aqui minha área de trabalho, tá vendo? Olha o tamanho dessas peças, ele é gigante. A gente já tem uma escultura aqui completa e a gente também tem várias outras aqui para a gente poder fazer seccionadas. Só que eu não sei o tamanho, tá vendo? Então, como que eu faço para descobrir o tamanho dessa escultura que eu vou fazer a impressão? Eu venho aqui, ó, em Placing, e aqui eu venho em Scale. Tá vendo aqui o azul, o verde e o vermelho? Cada um deles vai representar para mim uma das coordenadas. Então, qual é o tamanho que está essa escultura? É justamente o meu Y aqui, tá vendo? Se vocês observarem, 500 milímetros, ou seja, é uma escultura de 50 centímetros. Ela é muito grande. Se eu fosse imprimir uma escultura desse tamanho, eu ia ter que seccioná-la, enfim, ia ter uma série de transtornos. Eu gosto muito desse personagem aqui, que é o Dhalsim, para quem já é mais antigo que nem eu, você com certeza já viu o Street Fighter já, o primeiro filme que teve, vai ter agora um novo live action, o primeiro live action, já teve também filme do desenho, tinha os jogos, né, eu tinha um Super Nintendo quando eu era mais novo, e eu tinha lá o Street Fighter Alpha 2, se eu não me engano. Era bem legal de jogar, gostava muito, mas é isso, então a gente não vai fazer aqui o personagem nessa escala, eu vou mudar a escala dele. Eu vou querer que esse personagem fique no máximo com 18 centímetros, porque senão eu vou gastar muita resina e, como eu falei, ele não é um dos principais. Se você já está seguindo as nossas páginas do Forge Figure, você vai ver que eu já tenho ali um Ryu, eu já tenho ali um Ken, eu já tenho ali um Akuma, um Bison, estou ali em processo de fabricação de uma Chun-Li. Então vamos reduzir o tamanho. Como que a gente faz, galera? É proporção, então a gente vai ter que usar uma regra de 3. Eu vou pegar aqui uma calculadora para me auxiliar, para a gente saber a porcentagem que a gente vai ter que fazer ali do personagem. Mas regra de 3 basicamente é o 500, né? Ele é o nosso 100% da escala, e ali o 180, que equivale aos 18 centímetros, é onde eu quero chegar. Então eu multiplico o 180 pelo 100 e divido pelo 500. Então eu tenho ali 36%. Resumindo aqui, pessoal, para a gente acertar aqui a nossa escala, a gente tem que colocar aqui 36 e dar um Enter. Tá vendo que a estátua já diminuiu o tamanho dela? Ela já está na escala que eu quero imprimir, que são os 18 centímetros. Porém, eu só fiz isso na estátua, vou apagar, porque eu não vou fazer essa estátua completa. Eu vou pegar aqui e dar um Ctrl A para selecionar todos os objetos, e aqui, agora sim, e uma vez que eu selecionei todos eles, eles estão com o 100%, e eu vou fazer a mesma coisa, 36. Então, quando eu jogar com 36, vai reduzir a escala de todo mundo. Como vocês estão vendo, eu coloquei o Dhalsim de novo aqui do lado, para vocês poderem entender aqui a proporção. Foi isso que aconteceu. Olha só a diferença de todo aquele monte de peça, aquele volume todo de impressão, foi somente para isso. Bom, vamos apagar aqui o Dhalsim e nós ficamos aqui com as peças. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essas peças e eu vou distribuir aqui na nossa bancada de trabalho dentro do software. Então tem bastante peça para a gente poder trabalhar. Beleza, já separei todas as peças, né? Agora vocês estão enxergando ela bem. E os arquivos nem sempre eles vêm ok. Às vezes eles têm que fazer reparo. Então a gente vai selecionar tudo, eu vou mostrar para vocês a janela do reparo. Aqui no software da Anycubic, se você reparar, o lado direito tem um triângulo amarelo. Nesse triângulo amarelo ele está falando que tem algum problema dentro deste modelo, tá? Como eu falei, a extensão dele tem que ser em STL. E como ele está com algum problema, ele não vai imprimir corretamente. Mas é muito simples, o software aqui da Anycubic ele é muito bom nisso, então a gente vai fazer o quê? A gente tira, né, essa seleção de todas as peças e vamos selecionar somente as peças que precisam de reparo. Uma vez que nós selecionamos essas peças, a gente depois vai ali usar o software para fazer o repair, que é o reparo. Ó. Então agora que a gente já selecionou, a gente consegue ver ali do lado esquerdo,
esse menu, né, para a gente poder fazer ali o reparo da peça. Você vai clicar ali em Repair, já escolhemos todas as peças ali que precisam desse reparo. A gente vai selecionar também as intersecções. A gente pode detectar ou a gente já pode fazer o reparo direto. Eu vou fazer o reparo direto porque ele já detectou. Galera, finalmente terminou aqui o reparo, ó, todos os triângulos sumiram, então todos os arquivos agora estão ok para a gente conseguir fazer a impressão. Agora que começa a parte mais importante. O que eu preservo aqui quando eu vou fazer a minha impressão, que eu considero uma das coisas mais importantes? Definição, qualidade da impressão. Para você conseguir imprimir aqui as figures, você precisa colocar suporte na impressora de resina. Se você não sabe o que é o suporte, depois eu posso até fazer um vídeo ali te explicando, você só vai ver aqui comigo hoje, não vou nem mostrar configuração nem nada. Mas basicamente o suporte é o que vai sustentar a tua peça durante a impressão ali de resina, fechou? Então eu sempre coloco as minhas peças de uma maneira com que elas possam ter a menor perda de resolução possível. Então, por exemplo, aqui nessa peça, no caso dessa perna, eu faço a rotação dela e deixo ali, ó, onde vai ter o contato com os suportes, que vai ser aqui na base, uma parte que vai ficar escondida. Com certeza vão ser criados alguns outros suportes aqui nessa perna para poder dar apoio, como por exemplo aqui, ó, para os dedos dele, que são partes que estão ali em livre, né, em vão livre. Mas é menos preocupante do que se eu colocar um monte de suporte aqui nas pernas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Então, ó, vou virar ele aqui e vou ali selecionar o suporte ali e colocar o suporte automático. Olha só a quantidade de pontas que vão ficar aparecendo durante a impressão numa área que para mim é sensível, numa área que é visível da peça, que é estética. Então eu não quero isso. Para que isso não aconteça, eu coloco a peça de uma maneira que os suportes que tiverem vai ser muito mais fácil depois de eu retrabalhá-los, tá vendo? Ó, são poucos suportes, mas ali na parte das faixas dele, tem um suporte só aqui, ó, no joelho, outro aqui na canela, então é bem mais fácil da gente conseguir ali fazer o acabamento dessa peça depois, vai fazer eu poupar muitas horas de trabalho na parte de acabamento. Vamos olhar por cima só para você entender, ó. Então vamos dar um zoom. Quando a gente faz isso daqui, e eu vou descendo, naquela parte que ficou o suporte aqui, ó, tá vendo onde está criando, ó? É porque a impressora está entendendo, né, o arquivo, na verdade, né, o software aqui da Photon Workshop, ele entende que naquele ponto ali, se não criar um suporte de baixo até lá em cima, quando for fazer aquele pedaço do joelho, a impressão pode falhar, então pode ser que não saia impresso. Fechou? Então, uma explicação básica. Agora eu vou acelerar o vídeo aí para conseguir ali fazer já esse processo em todas as peças. Pronto, terminei de posicionar todas as peças e eu sempre dou uma conferidinha aqui, acho que vocês viram aí no vídeo, qual é a peça que está mais alta. Então aqui a gente tem essa perna e aquela base. Por quê? O que mais demora na impressão 3D, na verdade, é isso. É a altura com que a mesa vai ter que subir para conseguir fazer a impressão. Não é a quantidade de coisas ocupando a base, é a altura que ela sobe. Pessoal, esse dalcinho aqui, se vocês observarem, ele tem uma, duas, três, 4 heads. Eu posso fazer as heads dele soltando fogo, tá vendo? Ó? Ou a head dele somente séria. E isso para ele na versão idosa, na versão mais velha do Dalsim, como na versão mais nova do Dalsim. Além disso, ele tem uma, duas, 3 opções também de mãos, tá? Se fosse uma peça maior, eu colocaria ímã nelas. Talvez eu ainda coloque, eu vou ver se vai dar certo o ímã. Mas eu não vou nem me preocupar em fazer esse processo aqui para mostrar para vocês. O que a gente faz para reduzir ali o consumo de impressão? Eu vou mostrar para vocês agora se eu fosse dar um slice nessa condição. Antes de dar o slice, a gente teria que colocar aqui o suporte. Então, eu vou colocar o suporte de qualquer jeito aqui, só para mostrar para vocês a quantidade de resina que seria gasta com o Dalsim nessa configuração. Dá para a gente gastar bem menos resina se a gente for deixar ele oco por dentro. E aí a gente tem que fazer alguns furos de alívios de pressão para a gente conseguir fazer a impressão dele depois. Então vamos lá, vamos esperar ele terminar de carregar aqui o slice e o suporte. Só para vocês entenderem, ó, ele já gerou aqui o slice para a gente, ó, e aqui do lado, ó, nessa outra tela, tá mostrando aí para vocês aí quanto que vai ser o tempo de impressão, ó, 3 horas e 22 minutos, e a gente vai gastar ali 75 gramas de resina. Ele ficou bem leve, porque o Dalsim é uma figura, né, bem esbelta, bem magro, o Dalsim é muito magro, não tem tanto volume, e a gente reduziu bastante a altura dele. Ele estava com 50 centímetros, a gente colocou ele em 18.
Então, só para vocês terem uma ideia da diferença, né, que vai dar dele sendo impresso dessa maneira, com ele sendo impresso depois ali numa figure maior. Vou mostrar para vocês também a diferença de peso. Agora vamos voltar aqui e vamos deixar ele oco, que nem a gente comentou. Beleza, a peça já está oca? Dá uma olhada aqui no que acontece. Ó. Quando a gente vai descendo aqui o botão, ó, acabou. Só tem ar dentro da peça. Eu terminei fazendo isso com todas. Eu deveria ter deixado algumas peças sem deixar oca. Por exemplo, as cabeças, os braços que são fininhos. Eu nem precisava ter deixado esses daí ocos, tá? Então eu vou voltar aqui e vou deixar somente aquelas peças que realmente têm necessidade de serem ocas. Mas antes disso, deixa eu só fazer aquele teste de novo para vocês verem para qual peso que vai ir o Dalsim. Observa que o Dalsim saiu de 75 gramas para 53 gramas. Parece pouco, né? Mas para a gente que faz esse tipo de impressão, é muito significativo. A redução no custo da peça ela é enorme. Já selecionei as peças que eu queria que ficassem também ali com o hollow e agora a gente vai fazer os furos de dreno. Eu vou continuar gravando, eu não vou ficar falando, porque acho que não vale a pena ficar falando nessa parte do vídeo, tá? Legal, todo mundo agora já está com furo de alívio. Vamos colocar o suporte. Para colocar o suporte também é bem fácil da gente colocar. Nesse menuzinho aqui do lado esquerdo, você vai clicar ali em suporte e aqui você pode escolher se você quer o suporte leve, suporte médio ou suporte pesado. Nesse vídeo eu não vou explicar para vocês a diferença. Se vocês quiserem aí que eu faça um vídeo falando sobre a diferença, deixa aí nos comentários. Então, nas peças que já estão selecionadas, eu vou usar o suporte médio em todas elas, tá? Meu suporte médio já tem a minha configuração, eu coloco ele em automático e deixo ali rolar, beleza? Então, bem simples ali de eu colocar os meus suportes. Você pode também fazer manualmente, colocando e tirando o suporte do jeito que você quiser. Eu particularmente não gosto de fazer isso porque eu acho que gasta muito meu tempo. Então eu deixo normalmente nas configurações que o próprio software dá. Exceto quando eu vejo que ele vai me prejudicar em algum detalhe, por exemplo, no rosto. Se ficar com suporte ali em sobrancelha, olho, boca, eu tiro normalmente esses suportes porque eles atrapalham demais na confecção, né, na construção do modelo. O acabamento fica ruim. Então agora eu vou fazer o contrário. Eu vou selecionar as demais peças. Então eu vou inverter isso daí, tá? Ó. Aqui você pode ver que já foi feita a colocação de todos os suportes médios, tá? Então agora eu vou inverter. Eu quero pegar agora as peças que não estavam selecionadas e vou selecioná-las, porque nelas eu vou colocar a minha configuração de suporte leve. Se o suporte que você está colocando na sua peça estiver errado, o que vai acontecer é que você vai perder sua peça durante a impressão. Ela não será impressa, tá? Então, você arrisca quando você coloca o suporte leve ou quando você coloca o médio e você precisa de uma categoria maior. Como eu falei aqui, eu estou querendo correr esse risco, então agora eu vou colocar suporte leve nas demais peças. Finalizou, pronto, estão todos aqui. Agora eu vou salvar o arquivo e vou mandar imprimir. Antes da gente salvar o arquivo, a gente tem que fazer o fatiamento, beleza? Então deixa eu já salvar aqui, ó. Vou salvar a minha cena. A cena do meu arquivo está salva. Caso algum de vocês gostem desse Dalsim, depois que tiver o resultado final e queira pedir, é só eu vir aqui e imprimir essa mesma cena. Eu não preciso ficar ali fazendo tudo de novo. Caso alguém queira ir em escala maior, aí sim. Aí é necessário eu refazer tudo o que eu fiz, perco tudo isso que a gente fez e vou ter que fazer. Às vezes é necessário até de abrir algumas outras mesas para a gente poder fazer mais impressões, tá? No caso do Dalsim aqui não foi necessário, foi bem simples, com uma mesa só a gente resolveu a situação. Bom, vamos agora para o fatiamento. Já está aqui, vou dar um slice igual eu mostrei para vocês da outra vez, e ele já vai me mostrar ali o resultado final, qual que vai ser ali o peso final desse Dalsim, afinal de contas. Peso final do nosso Dalsim, 61 gramas, ele dá esse custo aqui estimado em resina, não necessariamente é somente isso que compõe o preço da resina, tá? Então, tem o meu tempo, só de configuração aqui dessa peça eu já gastei aqui pelo menos uns 30, 40 minutos. Além do meu tempo, você tem ali a minha energia elétrica, computador, se fosse colocar um monte de outros periféricos, né, então esse valor ele é maior. E ele também considera um preço médio de resina, tá? Então, se a resina estiver mais cara, esse preço aqui já sai totalmente fora, porque isso aqui é somente o preço da resina que ele está considerando de acordo com as configurações da própria Photon Workshop, beleza? Então é isso. Agora aqui, ó, se a gente for descer aqui a barrinha, dá para ver como que o software vai fazer essa peça. Então, ó, o início é aqui. Ele começa fazendo a camada de base. Depois ele vai subindo layer após layer.
Eu gosto de ter bem definida a peça, então eu deixo o meu layer aqui, se você for ver, ó, 0,03 milímetros cada camada. Então ele vai subindo de 0,03 para cada camadinha até a última. Nesse caso aqui do Dalsim, são 1079 camadas, o que vai dar aproximadamente ali 3 horas e meia de gravação até a peça impressa sair. Depois que ela sair, tem os outros processos que eu vou mostrar para vocês depois. Então é isso, esse daí foi o vídeo mostrando para vocês como que eu preparo a minha peça antes da impressão, como que a gente prepara ela para o fatiamento, para a gente ter a maior qualidade possível. O braço do Dalsim vai me dar trabalho, ó, que como vocês estão vendo aqui, ó, vai ter suporte na parte de baixo, depois quando gravar lá a peça, eu vou mostrar para vocês no vídeo também, e tudo aquilo que sair, que eu precisar fazer acabamento, não tenho o que fazer, para a gente ter qualidade no nosso trabalho, a gente tem que fazer ali o acabamento final depois. Se der errado alguma peça, porque eu coloquei também o suporte leve, eu vou mostrar para vocês também no vídeo e vamos descobrir junto o que vai acontecer. Se você quer aí ter mais conteúdo aí de action figures, de impressão 3D de modo geral, então já me segue aí, nosso canal é novo, tanto nessa rede quanto nas demais. Me segue também aí nas redes vizinhas, porque a gente tem lá as redes também com o mesmo nome, Forge Figures BR, é só você procurar que você vai me encontrar lá. A gente já tem uma saga do Street Fighter que vem sendo feita, já temos diversos personagens, e eu também já tenho um ali, inclusive do Cavaleiro dos Zodíacos, e vou fazendo cada vez mais. Daqui a pouco vai ser o Pokémon e por aí vai, entre outros. Se você gostar do meu trabalho, quiser ali adquirir uma das minhas peças, entre em contato aí através do direct, entre em contato através do Messenger, da descrição aí, que a gente vai conversando a respeito dessas peças. E mais uma vez, se você não é inscrito, já deixa o seu like, se inscreve aí, curte, compartilha isso com outras pessoas para que a gente engaje o canal cresça e eu continue trazendo esse conteúdo para vocês. Obrigado aí e valeu!